Moisés havia voltado ao Egito com a palavra do Senhor acesa no coração. Ele não voltava como príncipe, mas como mensageiro. Ao lado de seu irmão Arão, foi até o faraó e declarou a ordem de Deus. O povo deveria ser libertado para servir ao Senhor no deserto. A resposta do rei foi dura. O Egito não cederia facilmente. O coração de Faraó se endureceu, e a pressão sobre os hebreus aumentou. Em vez de alívio veio mais peso. Em vez de liberdade, mais sofrimento. Mas o Senhor já havia anunciado que mostraria, por meio de sinais, que nenhum império é maior do que sua vontade. No começo, o confronto parecia apenas uma disputa de autoridade. Moisés e Arão entravam na presença do rei, repetiam a mensagem e saíam. Cada visita deixava o Egito mais inquieto. Os magos tentavam imitar os sinais, os conselheiros se dividiam, e o coração de Faraó se endurecia como pedra. Havia um embate invisível por trás de cada palavra, de um lado, o poder humano, do outro, a voz do Deus vivo. Então começaram os juízos sobre a terra do Egito. O Nilo foi tocado e suas águas se transformaram em sangue. O rio de onde o Egito retirava sustento, comércio e orgulho tornou-se testemunha de julgamento. Depois vieram rãs, nuvens de mosquitos e enxames de moscas. A terra foi tomada por doenças entre os rebanhos, feridas sobre homens e animais, e tempestades de granizo que devastaram plantações e campos. Cada praga mostrava que a criação inteira obedecia ao comando do Senhor. Moisés voltava a cada nova etapa e repetia a mensagem, mas Faraó resistia. Às vezes prometia ceder, depois voltava atrás. Às vezes parecia quebrado, em seguida se levantava outra vez com o coração endurecido. O confronto entre a palavra de Deus e a soberba do rei se tornava cada vez mais sério. Vieram gafanhotos cobrindo o horizonte como uma sombra viva, e uma escuridão tão densa que parecia poder ser sentida com as mãos. O Egito inteiro mergulhou em temor. As casas ficaram silenciosas, os altares dos deuses ficaram mudos, e o orgulho da nação começou a ruir. Os campos estavam arruinados, os armazéns ameaçados, e o reino que parecia invencível começava a reconhecer sua fragilidade. Mas o rei seguia irredutível, como se sua própria resistência pudesse sustentar o império. Então o Senhor separou seu povo para a noite decisiva. Cada família deveria escolher um cordeiro sem defeito, guardá-lo com cuidado e preparar a refeição em reverência. O sangue seria colocado nas portas das casas. O pão seria sem fermento. As sandálias estariam nos pés. Os bastões nas mãos. Não era apenas uma refeição, era uma espera sagrada. Aquele seria o sinal de que a casa pertencia à promessa. Os hebreus obedeceram. Havia pressa nos gestos, mas também fé. As crianças observavam em silêncio. Os pais sentiam o peso do momento. As mães preparavam o pão sem fermento e prendiam a respiração. Era como se toda a história de Israel estivesse concentrada naquela mesa simples, naquela porta marcada, naquela noite decisiva. E veio a noite. O silêncio do Egito foi quebrado pelo lamento. Naquela noite, o juízo atingiu o coração do reino, e a obstinação de Faraó finalmente se desfez. O rei chamou Moisés e Arão e ordenou que o povo saísse. Não apenas saíssem, fossem embora depressa, antes que o Egito desmoronasse sobre si mesmo. O que antes parecia impossível tornou-se movimento. Famílias inteiras se levantaram. Levaram roupas, utensílios e a massa ainda sem fermento. Saíram às pressas, mas não como fugitivos derrotados. Saíram como um povo que estava sendo conduzido pela mão de Deus. O Egito ficava para trás, e a promessa voltava a caminhar. Assim nasceu a Páscoa, não apenas como uma refeição, mas como um memorial de libertação. A noite em que o sangue falou mais alto do que o medo. A noite em que a servidão foi quebrada e o povo começou a caminhar em direção à liberdade. Antes da saída, ainda havia o peso da última resistência. O Egito sentiu o golpe mais profundo, e a casa de Faraó já não podia esconder a derrota. O orgulho do rei, que tantas vezes se levantara contra a palavra de Deus, finalmente cedeu diante da dor e do lamento. Não era apenas o fim de uma noite. Era o fim de uma era. Os hebreus partiram levando consigo a pressa, a esperança e a memória do sangue nas portas. Cada passo para fora do Egito era também um passo para dentro da fidelidade divina. O povo saía com as marcas da servidão, mas também com a certeza de que o Senhor havia ouvido seu clamor. Moisés agora via, com os próprios olhos, aquilo que o Senhor prometera na sarça ardente. O libertador tinha chegado, mas a jornada apenas se abria diante deles. Ainda haveria mar, deserto, sede e murmuração. Mas a corrente da escravidão já estava quebrada. Se esta história falou ao seu coração, acompanhe os próximos vídeos e se inscreva no canal. Ainda há muita verdade para ouvir, muita promessa para lembrar e muitas histórias para caminhar conosco.
Não perca os próximos episódios.